Graças e paz, amados, amém? Então a gente vai seguir falando sobre família, que esse é o mês da família, então a gente vai seguir um material lá que a convenção nos passou. Mas a gente vê que a igreja, ela também é uma família, né? Eu vejo muito isso assim. Em 2009, quando eu e a Angélica viemos para cá, era só nós, né? Eu, a Angélica, o Isaac veio com 45 dias, a Bebel tinha 4 anos, e a gente não tinha nenhum familiar em Tapejara. E por muito tempo, nós somos sustentados, né? Não sustentados financeiramente, mas sustentados em cuidado, em suporte emocional, em ajuda pela igreja, né? Então eu vejo muito essa questão que a igreja ela também é uma família, né? E eu acredito que essa semana nós, como família, né, vivemos um pouco do que esse cântico fala, né? Momentos de escuridão, né? Momentos de dúvida, de incerteza, de insegurança, né? Eu estive aqui compartilhando com os jovens, os adolescentes ontem também, um pouquinho sobre isso. Também usei o livro de Gênesis e o mesmo personagem que a gente vai estar falando hoje, né, que é José. E foi um tempo difícil para nós como família, né? E acredito eu que a Lete e o Bernardo, né, já devem estar provando disso, mas acredito que eles vão provar ainda mais esse sentimento de igreja-família, no sentido de cuidado, de atenção e de suporte, né? A gente ali na quarta-feira de manhã, eu conversei com a Leite sobre como a gente iria conduzir a questão da programação da igreja. A gente optou por manter tudo normal. E existem algumas coisas, às vezes, que a gente escreve, né, e eu creio que são palavras que a gente fala, ou textos, ou até alguma frase que a gente coloca, que são inspiradas pelo Espírito Santo. A gente sempre diz assim, né? Deus, ele usa a igreja, a palavra e o Espírito para falar conosco, né? E aí a gente conversou e nós colocamos lá na escola de líderes que nós não manteríamos a programação normal, né? Porque nós estávamos caminhando em fé, crendo que até sábado, que foi ontem, que o Bernardo estaria bem, estaria tudo bem com ele, né? Naquele momento, não era algo, né, que era tão real e tão prático como a gente está vendo hoje lá, levantando a perna. Eu até brinquei com a Leite, daqui a pouco eu não vou nem precisar pregar, o cara vai estar aí pregando de noite, né? E pela velocidade que ele vem se recuperando, né? E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 4, 7, se não me engano, que a gente não anda por vista, né? E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa caminhar por fé, não por aquilo que a gente está vendo, sentindo, né? Nós vimos um vídeo do Bernardo na quinta-feira, que ele mandou lá, né? E o meu sentimento, né, era que, quando eu desse play naquele vídeo, eu visse um Bernardo debilitado, né? Até pensei assim, quase um Rocky Balboa, né? Um olho caído, a boca meia torta, uma certa dificuldade de se expressar. E, na verdade, o que tu via era o rosto dele normal. A gente está falando de 2 dias depois. Então, ele tem um problema na terça-feira, nós falando de quinta-feira, 2 dias, né? É algo que as nossas emoções, às vezes, nos traem e nos levam a duvidar, a desacreditar, né? A gente vai falar um pouquinho na palavra hoje também sobre a soberania de Deus dentro da família, mas num contexto muito mais amplo, né? Então a gente tem vivido esse momento, essa semana turbulenta, né? Mas que pela graça, misericórdia e poder infinito de Deus, né, a gente vive um cenário hoje bem diferente daquilo
que a gente viveu ali entre, né, terça e quarta-feira, que foram os momentos mais difíceis para nós, porque não tinha o resultado do exame, a gente não tinha informação, não sabia o que estava acontecendo, né? Mas a gente tem que seguir confiando, né? Confiar mais em Deus do que nos nossos olhos, confiar mais em Deus do que nas nossas emoções, porque a gente é limitado e a palavra impossível não existe no dicionário de Deus, né? Como eu falei aqui ontem para os jovens e adolescentes. Ele é um Deus que ele pairava sobre a terra e não existia nada. E tudo que nós vemos hoje, ele chamou para a existência. Então, ele é um Deus que chama para a existência algo que não existe. Então, não há limites, nada é impossível para ele, né? Já falando um pouquinho sobre também a questão da escola, já vou usar esse tempo aqui também para falar um pouquinho. Nós conversamos entre nós optamos por suspender, então, a escola de líderes, porque esse próximo módulo, nós dependeríamos bastante do Bernardo e da Lete, né? E a gente entende que é um momento agora da gente dar uma atenção, dar um suporte, né? Então, a gente vai estar segurando esse módulo agora, depois a gente vai estar conversando, se inverte, de repente faz o terceiro e depois faz o segundo, mas, por hora, então, a questão da escola a gente vai manter suspensa. Terminou o primeiro módulo ontem, foi muito bom mesmo, tá? Principalmente a parte de família, que foi aberta para a igreja. Quem não veio, perdeu, né? Perdeu muito, porque foi falado muito lá sobre o propósito da família, e ontem foi falado sobre pais e filhos, algumas diretrizes, algumas coisas no sentido de como educar o filho, de como educar um filho de forma moral e como educar um filho de forma responsável, como formar um filho responsável. Então, foi muito bom, né? Provavelmente, ano que vem, a gente vai ter uma nova edição, então fica aqui também um alerta para os irmãos, que esses eventos que são da família, a gente tem mantido aberto para a igreja, exatamente para que todo mundo possa participar. Amém? Então, falando sobre família, né? Embora algumas famílias experimentem diversos conflitos de geração, de gosto, de ideias, isso não significa que o ambiente familiar ele caracteriza um ambiente de conflitos. Muito pelo contrário, ela é projetada por Deus para ser um ambiente de segurança emocional, física e espiritual. E aqui que eu faço essa correlação com a igreja, porque a igreja também é um lugar de segurança emocional, de segurança física e espiritual. No entanto, com traços do pecado, com traços do pecado na humanidade, os conflitos ocorrem. Uma família edificada em Jesus Cristo e fundamentada em seus valores é inabalável e experimentar a restauração. Podemos ver o padrão de restauração na vida de José, que vivenciou diversos conflitos familiares e externos, mas quem chegou tudo à luz da soberania de Deus. Vamos ler lá o texto, então? É Gênesis, o capítulo 50, do versículo 15 ao 21. Então, aqui só eu resgatei um pouquinho do que está no material que a Leite compartilhou comigo, do que veio da Convenção sobre a Família. São 4 estudos, né, 4 pregações. O Bernardo, pelo que eu vi, ele mudou um pouquinho o nome, mas acho que ele usou como base o material lá que veio das famílias. Então, o primeiro domingo era a questão da proteção da família, o segundo, a importância do exemplo, né? E hoje a gente vai falar sobre restauração. Tu quer projetar o texto aí? Pode projetar. Gênesis 50, do versículo 15 ao 21.
Vamos lá então. Vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, as transgressões dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus e de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou no lugar de Deus? Vós também intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Te louvamos por tudo que nós temos vivenciado nesses dias, Pai. Até mesmo na dificuldade, no momento de angústia, de incerteza, o teu Espírito Santo tem nos fortalecido. Nós te louvamos por isso, Pai. Agora, traz entendimento, traz revelação sobre a tua palavra nessa noite, que nós possamos estar aprendendo de ti e sermos famílias restauradas, e sermos família como igreja, e sermos uma referência da tua natureza, do teu reino nessa terra e nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então. Então, o primeiro ponto, né, que a gente vai falar é sobre reconhecer a soberania de Deus, né, que está o texto lá que José fala no versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, e se conserve a vida de muita gente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, né, como família, é a questão da soberania de Deus, né? A gente esteve aqui ontem falando com os jovens e adolescentes, até uma coisa muito legal que eles fizeram o louvor e que eles cantaram ontem, né, acho que foi na quarta-feira, né, quando a gente conversou ali sobre a programação. Eu falei com o Isaac, né, cara, vocês têm que assumir o louvor lá sábado, fazer, porque, né, a gente vai precisar de vocês. Daí eles se juntaram ali, né, o Isaac, a Raquel, a Ana, a Carmen, botaram o Davizinho lá no carrão também, né, e eles fizeram o louvor ontem no culto. É uma coisa bem, bem legal, assim, no momento, né, de dificuldade, de também assumir uma responsabilidade de seguir e fazer, né. E a gente esteve conversando bastante ontem sobre essa questão da soberania de Deus, né. Deus, ele é soberano. A Bíblia vai falar, por exemplo, que nenhum fio, né, de cabelo nosso, ele cai sem que seja do conhecimento de Deus, né. E uma coisa que a gente falou bastante ontem é a facilidade que a gente tem de nos tornarmos religiosos, né. O Ricardo até comentou assim, hashtag Deus no comando. Beleza, né? Tudo a gente fala, Deus no comando. Deus no comando sempre, mano. Deus no comando sempre, né? Mas na primeira situação, né, que eu não tenho controle, que eu me sinto incapaz, que eu não tenho gerência e nem ação sobre uma situação, daí esse Deus no comando se vai, e aí eu começo a questionar, Deus, por que o fulano? Por que isso? Por que aquilo? Né? Então, a gente tem muito essa questão da religiosidade, de falar, né? Falar é fácil, né? Falar Deus no comando quando a minha família está bem de saúde, quando eu tenho a situação sob meu controle,
quando eu tenho emprego, quando eu tenho um saldo positivo na conta, quando meus filhos estão bem, quando os meus pais estão bem, quando a minha igreja está crescendo, né? Quando eu, como família, estou prosperando. É fácil. Mas e na adversidade? Será que eu consigo me manter firme e fiel assim? Será que eu tenho essa convicção? Não, cara, Deus está no comando. Eu creio na soberania de Deus. E é o que o José fez aqui, né? Ele não imputou o erro dos irmãos dele. Ele não colocou a culpa nos irmãos deles. Não, parei um pouquinho, eu sei que vocês erraram, entendeu? Mas tem um cara lá em cima, tem um Deus que eu creio, que eu sirvo, que ele transformou tudo isso aí por bem. Por mais que vocês intentaram mal, por mais que as coisas poderiam, e em alguns momentos deram errado, porque ele foi vendido como escravo, e a gente vê que quando as coisas começam a melhorar um pouquinho para José, daí ele vai para a cadeia, injustamente, entendeu? O que será que José pensou na cadeia? O que nós pensaríamos? Vamos fazer um exercício de empatia aí, que a gente fala tanto, né? O que nós pensaríamos? Cara, a mulher deu em cima de mim, eu não quis adulterar, eu fugi, mantive íntegro, correto, e o que eu ganhei? Cadeia. Qual é o fruto da minha integridade? Cadeia. Então, eu parei um pouquinho. Cara, Deus, eu fiz tudo certo que tu me ordenou, por que tu está me botando na cadeia? Por que eu estou preso? Esse é o prêmio, a recompensa que eu tenho por fazer certo? Será que nós não pensaríamos assim no lugar de José? Eu, com certeza, na minha fraqueza, em algum momento pensaria, cara, e se eu tivesse aceitado a proposta e ninguém tivesse descoberto, será que eu não estaria melhor? Será que no nosso dia a dia, às vezes, em situações que a gente passa, será que a gente não tem esse sentimento e esse pensamento? Será que em algum momento a gente não se questiona, vale a pena ser fiel a Deus? Será que muitas vezes nossas emoções não querem nos trazer assim, cara, a própria esposa de Jó amaldiçoa e morre. Será que a gente não tem momentos que a gente passa assim? Né? A gente vai ver que no versículo 20, se eu não me engano, que fala sobre a prisão de José, no 21 ele vai falar assim, ó, e Deus estava com ele. E Deus estava com ele. O que é melhor? Estar livre sozinho ou no cárcere com Deus? É uma coisa para a gente pensar, né? O que é melhor? Tu ter prosperidade, está tudo dando certo, mas tu está indo para um caminho de morte, ou tu ter dificuldade na tua vida, mas tu ter a plena convicção de que Deus está contigo. Né? E aí tem um memezinho que diz assim, né? Isso é sobre velocidade, mas a gente pode fazer uma aplicação muito mais ampla e profunda sobre isso, né? Ela diz assim, até 80 o anjo te guarda, depois dos 80 ele te aguarda. Né? E a gente também, em alguns momentos da nossa vida, a gente também tem essa situação, né? De fazer essas escolhas. Eu quero que Deus vá comigo, eu quero provar do que o versículo 21 fala lá, que Deus estava com ele. Mas por que Deus estava com ele? Porque ele foi íntegro, fiel a Deus. Se ele não fosse fiel e não fosse íntegro, Deus não estaria com ele. Então a gente precisa ter o primeiro ponto, né, da questão da restauração da família, de quando tem uma quebra de confiança, alguma situação de traição, alguma questão de mágoa, né, porque como a gente já leu aqui, o ambiente familiar, ele não é um ambiente de conflito. Pelo menos não deve ser. Esse não é o propósito de Deus. Esse não é o plano de Deus. Embora hoje, pelo pecado e por muitas famílias disfuncionais, a gente vê o ambiente familiar como um ambiente de conflito.
né? A gente estava conversando com uma amiga essa semana que atende na rede pública lá, na parte de psicologia, e diz que está com um adolescente lá que odeia todo mundo. Odeia pai, odeia mãe, odeia irmão, odeia avó, o cachorro, o vizinho, odeia todo mundo. Entendeu? Mas esse não é o plano de Deus para a família. O plano de Deus para a família é que não seja um ambiente de conflito, embora tenha umas diferenças, né? De gosto, de geração, né? Vai ter os conflitos, os choques de gerações, né? Aquilo que era legal e que muitas vezes a gente gostaria de fazer com os nossos filhos, a Bebel está com 19, Isaac está indo para 16, o Davi para 13, né? 14, já indo para 14. E aí tem essas diferenças, a gente quer fazer às vezes uma programação, não, isso tem nada a ver. Né? Tem essas diferenças. Mas isso não é um conflito. Tá, então vamos fazer algo, o que vocês sugerem, o que vocês acham? E a gente vai combinando, né, em harmonia, vai chegando num meio termo, num consenso mínimo, né? E esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus, é um ambiente de segurança, de cuidado. Essa é a família. Vamos por próximo? Opa, agora foi demais. Confiança de que Deus sabe o melhor para nós. Confiança de que Deus sabe o melhor para nós, né? Então, pode parecer que é a mesma coisa confiar ou acreditar, crer na soberania de Deus e confiar que Ele sabe o que é melhor. Pode parecer e tem uma similaridade, mas não é a mesma coisa, entendeu? Porque uma coisa é eu saber e ter conhecimento que Deus é soberano e que se está acontecendo alguma coisa por mim, comigo, Ele está no controle. Isso é crer na soberania de Deus. Ele está no controle. Mas é uma ação de depositar, então, né, tudo nas mãos de Deus. Quando eu tenho a confiança, de que Ele tem o melhor para mim, a gente está falando de uma submissão em amor. Uma submissão em amor. Tudo bem, eu sei o que tem o melhor para mim. Entendeu? Eu sei. Vamos pensar uma relação de pai e filho, né? Uma coisa, o filho quer fazer uma viagem, por exemplo, né? Eu quero fazer tal coisa. E o pai diz, não, acho que tu não vai. Soberania. E o filho entende, tudo bem, o senhor que decide, está tudo certo. Mas talvez ele vai ficar ali dentro do coração dele pensando, mas por que meu pai não deixou? Por que eu não posso ir? Entendeu? Quando tu tem a confiança de que é melhor, entendeu? É porque assim, a resposta do filho ao invés de dizer assim, tudo bem, o senhor que sabe, né? É assim, tudo bem. Se isso é o melhor para mim, então eu não quero ir. Entendem que pode ser parecido, mas não é a mesma situação, né? Então eu preciso confiar. Mas como que uma situação totalmente adversa é o melhor para mim? Confia, é o melhor. E agora começa a apertar um pouquinho mais, né? Porque a gente falou de soberania, do cuidado de Deus, e isso exige um pouco de mim, exige, mas não fere meu orgulho, né? Não tira minha autonomia, não mexe, de certa forma, nos meus direitos, porque eu estou dizendo Deus soberano e eu.
Embora a pessoa que está sendo o alvo e o objeto, né, dessa decisão pode ser um terceiro, mas ela está muito mais relacionado ao meu relacionamento com Deus. E quando a gente fala de perdão, a gente já tira da questão do Deus e é o outro, né? A ele me ofendeu. E a gente sabe o que acontece às vezes no ambiente familiar, né? Então é preciso reconhecer que ninguém é capaz de nos fazer algum mal sem que Deus permita. Então, pelo conhecimento bíblico, nós devemos ser agentes de restauração. José poderia se vingar dos seus irmãos. Ele tinha motivos e poderes para isso, mas ele escolheu perdoar. O perdão é um ato de obediência, é um reconhecimento por parte do cristão de que nenhuma ofensa feita a nós se compara à ofensa que fizemos a Deus, a qual Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Sendo assim, não há desculpas para não perdoar. Na teoria é fácil, né? Na teoria eu pego assim e penso, cara, quantas coisas erradas eu fiz? Eu era alvo da ira de Deus e Cristo morreu na cruz para me salvar. Ele pagou com a vida dele por todos os pecados, aqueles que eu já cometi e aqueles que eu ainda vou cometer. Então, que direito eu tenho de não perdoar os outros, dado o tamanho perdão que eu recebi? Na teoria é simples, né? Mas na prática, às vezes é muito difícil. É muito difícil, né? Eu já comentei aqui uma situação que, acho que foi, não sei se foi no culto ou foi na escola que comentei, que logo que eu me converti, né, eu tive uma situação com um irmão, uma situação de traição e exposição, né? Eu compartilhei com ele algumas coisas, né, da minha intimidade, da minha vida, e ele expôs isso num grupo na igreja, né? E eu fiquei extremamente chateado e magoado com isso. E bravo. Por que não, né? Minha vontade era partir para a agressão. A minha vontade era tão grande de partir para a agressão que um dia eu sonhei que eu estava dando uma surra no cara com cabo de vassoura. Quem estava na escola vai lembrar dessa história. Eu sonhei que eu tinha pegado um cabo de vassoura e tinha extravasado toda a minha mágoa nele, né? E aí eu acordo de manhã, ligo o rádio, tem um irmão ministrando uma palavra, e ele está ministrando uma palavra sobre perdão, e ele diz assim, ó, sabe esse direito que tu tem? É direito teu. É direito teu. Se tu sofreu uma ofensa, é um direito que tu tem de ter uma reparação, de tirar satisfação, é um direito que tu tem. Mas o que Deus fala sobre perdão é para tu abrir mão desse direito. Cara, foi que nem um soco na boca desse estômago, né? Pá! É. E aí eu, joelhinho, orei, e foi como se tivesse tirado assim, ó, 1 tonelada das minhas costas. Porque nós fomos criados, um dos propósitos da criação de Deus, né, é que a gente seja a imagem e semelhança dele. E Deus é amor. Então nós fomos formados para ser instrumentos de amor. Certo? Eu, no propósito de Deus, deveria ser um instrumento do amor de Deus. Vamos pensar como uma mangueira, né? Tu abre, lá está lá Deus no céu lá, ele abre, né, o registro e o amor dele começa a fluir nessa terra. Através de quem? De quem? De nós. Quando eu deixo de perdoar ou eu crio uma mágoa, é como se alguém fizesse um nó nessa mangueira. O que acontece se eu fizer um nó
uma mangueira. Interrompe a passagem. Então, a falta de perdão, ela vai impedir que o amor de Deus flua através de nós. Ela vai cessar. Vai impedir que o amor de Deus ele continue fluindo, o amor, a graça de Deus fluindo através de nós. Isso é que a falta de perdão faz. A mágoa, raiz de amargura que a Bíblia fala, tá? Tem uma frase muito legal que trata sobre isso, que diz assim, ó, eu ficar chateado, magoado com alguém é como tomar um veneno e esperar que a pessoa morra. Quem é o doente? O outro ou eu? Eu. Eu estou doente. E a gente vê, muitas vezes, vamos fazer uma outra comparação aqui. Entendeu? Cada mágoa que tu tem é como se tivesse, ao invés de depositar paz, amor, os frutos do Espírito dentro de ti, é como se estivesse acumulando lixo. Lixo, podridão. Né? E aí a gente vê pessoas que carregam lixo por anos. Ah, porque em 1850 o Ricardo, aquele pilantra, falou isso, falou aquilo, me traiu. 1950, tu está aí, quanto tempo carregando isso? Solta isso, cara. Te liberta disso. Se livra disso. Só quem está... O Ricardo está vivendo a vida dele lá de boa. Né? Está lá. Curtindo a casa dele, o trabalho, a Cássia, tocando bateria, né? E eu estou lá, com aquele lixo lá, carregando. E a gente vê muito isso acontecer. E a família, isso não pode acontecer em hipótese alguma, mas na família muito mais. Muito mais. Tá? Muito mais. Eu não vivi experiência nenhuma assim, né? Mas eu tenho uma experiência, a minha família, por parte de pai, os homens, eles são terríveis. Os homens, as mulheres são tudo, os costas não são fáceis, né? E eu lembro que eu era criança, não lembro a idade que eu tinha, sei lá, 8, 9 anos. O meu pai, num jogo de baralho, de carta, brigou com o meu tio e eles ficaram de mal. E a gente morava assim, a casa, um do lado do outro. E o meu pai, a minha mãe, ela era irmã da esposa do meu tio. Então, eram 2 irmãos que casaram com 2 irmãs. E a gente tinha, entre a cerca ali, entre um pátio e o outro, tinha um portão. E eu lembro que eles botaram um cadeado no portão. Do tipo assim, não quero mais relação contigo. E isso não durou 1 mês, 2 meses. Isso durou anos. Durou anos. Precisou nós, que éramos os filhos, crescermos, ter entendimento do que estava acontecendo aqui e começar a dizer, cara, que besteira é essa? Que tu não fala com teu irmão? E aí, quando nós estávamos adolescentes, eles começaram a se aproximar. Eu lembro que para ir na casa do meu tio, porque os primos continuaram a relação. Eu lembro que para ir para a casa do meu tio, que era do lado da minha casa, eu tinha que pular a cerca, porque o portão estava cadeado. Né? E nos primeiros dias nós éramos proibidos de ir lá. Entendeu? Olha o tamanho de uma estupidez, entendeu? Por causa de uma coisa besta, de um jogo, o quanto que eles ficaram magoados, chateados, um com o outro, e quanto tempo eles levaram aquilo. Por orgulho, porque nenhum dos dois queria ceder. Não, se o fulano vir falar comigo, eu converso. Daí vai no outro, não, se o fulano vir falar comigo, eu converso. Tá, mas
Estamos numa creche, então. Uns homens velhos, barbados, com filho. Mas é o que acontece às vezes. É o que acontece às vezes. Né? E a gente precisa ter essa compreensão. A única pessoa que perde por falta de perdão é quem não libera o perdão. Quem deixa de perdoar. Porque muitas vezes o ofensor, ele segue o caminho dele. Até porque, muitas vezes, para o ofensor, nem foi algo tão grave assim. Entendeu? Então, assim, eu falo uma coisa meio atravessada para o Ricardo. Para mim, não era algo tão ofensivo assim. Para ele foi. Ele fica com uma mágoa, não me procura. Obrigado. Não me procura para conversar e para tratar, entendeu? Eu sigo a minha vida achando que está tudo bem, vejo que ele está meio esquisito, que não quer mais falar comigo, mas também não dou muita bola, não procuro também entender o que está acontecendo, e a coisa vai só aumentando. E quanto mais passa o tempo, maior esse bicho fica, porque tu fica alimentando ele, né? Que é o que a Bíblia fala sobre raízes de amargura, entendeu? No início é só uma maguinha, uma coisa que uma conversa resolveria, e aquilo vai se aprofundando, e vai contaminando, e se não tratado, pode levar à morte. Pode levar à morte. Talvez não física, em alguns casos até doenças físicas, emocionais, psíquicas, mas a morte espiritual, sim, pode levar. Entendeu? Porque a Bíblia diz, e aí tem algumas passagens, tem até uma parábola que Jesus fala, né, que o cara foi perdoado de uma dívida, e aí ele foi lá, pegou um cara que devia para ele, cobrou a dívida, e bateu, e fez confusão, entendeu? E o que acontece? Não, agora tu foi perdoado, mas tu fez isso, então agora tu vai para a cadeia. Então, é extremamente importante, essencial para nós, praticar o perdão. E o último ponto, acho que travou aqui. E o último ponto é o amor. O amor nos leva a exceder em justiça. Como se não bastasse perdoar seus irmãos, José ainda garantiu o sustento de todos eles. Como discípulos de Cristo, somos chamados para impactar o mundo com seu amor. Tem eu não vou lembrar bem do texto, tá? Mas tem um cortezinho daquele programa do Natal lá do Brasil Paralelo, que ele faz uma comparação de física com a questão do amor e perdão, né? Tecnicamente não vou explicar o que ele falou, porque eu não tenho esse conhecimento, mas ele fala assim, que sempre que tu enche de átomos uma molécula, parece que é isso, tá? Se eu estiver errado, me perdoem. Mas sempre que tu enche de átomos uma molécula, que tu chega no limite, né? No limite, ele fala, o termo na física é per, né? Então eu tenho o hiper, eu tenho lá o clorito, hipoclorito, hiperclorito e o percolito, acho que é isso, né? Algo assim. Alguma coisa per, tá? Daí ele faz essa relação com o amor. Entendeu? Então, quando eu tenho muito amor, eu tenho o perdão. Ele faz essa relação, acho bem legal, assim, da forma que ele explica, porque, claro, ele tem conhecimento, eu não. Mas ele quer dizer, assim, que quando eu coloco muito amor, eu tenho o perdão. Porque eu não consigo deixar de perdoar. Porque eu amo. Eu escolhi amar.
O amor, ele não é só um sentimento, ele é também uma decisão. Eu escolhi. Entendeu? Eu escolhi. Eu escolhi te amar. Não interessa o que tu vai fazer. Não depende de ti. Entendeu? O meu amor é incondicional. Se tu quer ser meu amigo, beleza, joia. Se tu não for meu amigo e for inimigo, não tem problema nenhum. Eu vou continuar te amando. Porque é uma decisão minha. E na família, para ter essa restauração, precisa ter o amor. Indo para o fim, então, a gente falou aqui tem um texto, tá? Só vou ler o que está grifado ali. Vamos ver se eu consigo botar ali, aqui, ó. Aqui ele fala do Antigo Testamento, tá? Ame o seu próximo, odeie seu inimigo. Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Aqui está lá em Mateus, é Jesus falando. Então ele está ensinando, né? E aí depois ele fala, né? Eu, porém, lhes digo, amem aos seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Então, antes era assim, né? Olho por olho, dente por dente. Ama teu amigo, odeia o teu inimigo. É a coisa mais fácil, né? A coisa mais fácil é tu amar as pessoas que são semelhantes a ti. Né? Porque, na verdade, tu está te projetando no outro, tu está amando a pessoa porque ela é igual. É um amor egoísta. Entendeu? Bah, o Nádio tem um monte de coisa parecida comigo, a gente tem muito de valor, gosto, tudo. Bah, eu amo o Nádio. Eu estou amando a mim mesmo, me projetando no Nadir. Não é isso? Agora, quando eu estou amando um diferente, é um amor altruísta. Mesmo que ele não goste do que eu gosto. Mesmo que eu ache, o cara, mesmo que ele seja um jaci na vida e fale demais, né? O cara fala demais, chegou a me deixar zonzo, mas eu amo ele. Vamos para as conclusões, vamos ver como é que estão de horário também. Foi. Voltam aí já. Então, concluindo, né? Para que a família ela seja um local de restauração, para que haja restauração quando algo é quebrado. E aí, como eu falei, família, não pensa só a família, o teu núcleo familiar. Pensa a família como igreja. Né? Pensa a família como igreja também. Né? Porque às vezes tu tem um núcleo familiar pequeno e tu não tem tanto conflito, mas tu vai ter essas situações com os irmãos da igreja. Então eu preciso reconhecer a soberania de Deus, eu preciso confiar que Ele sabe o que é melhor, eu preciso perdoar e eu preciso amar, né? E aí tem uma parte que mais prática, né? Que aqui diz assim, dedique um tempo nesse momento e peça ao Senhor para Ele mostrar familiares. Daí, irmãos, não pense só em familiares, família, núcleo familiar. Como eu falei, pense em igreja também, tá? Pense em comunidade, amplia um pouco mais isso. Familiares que o magoaram e que você precisa perdoar. Peça a Deus também que lhe revele aqueles a quem você precisa pedir perdão. Não pense só na família, mas faz uma reflexão durante essa semana. Será que não tem alguém que tu está carregando uma mágoa, uma tristeza, uma amargura, entendeu? E aí, se tu está carregando, faça essa relação, tá? Se tu está deixando de perdoar, se tu tem uma mágoa, tu está com um nó na tua alma. Tu está impedindo, essa mágoa impede que o amor de Deus ele flua, talvez não impeça totalmente, mas ele está impedindo que tu possa ser tudo aquilo que Deus quer que tu seja na vida dos
teus filhos, da tua esposa, dos teus pais, dos teus vizinhos, da igreja. Então, reflita um pouco sobre isso. E também ore, né, para ver se não tem alguém que está vivendo essa situação de mágoa e de tristeza e que tu precisa procurar e tratar. Eu lembro que eu tive uma situação com uma pessoa, aqui em Itapejara já, né? Aqui em Itapejara. Tive uma situação, na verdade não era nada de relação de amizade, era uma relação de trabalho, né? Mas teve uma treta ali, uma confusão, um dedo na cara, um exagero, né? E essa pessoa também conhecia o pastor Miguel. E um dia eu falei, pastor Miguel, eu preciso resolver isso com o fulano. E o pastor Miguel, tá, eu vou falar com ele. Daí foi conversar. E daí o pastor Miguel voltou com a conversa, disse assim, o fulano lá disse que já te liberou perdão e que agora o problema de vocês vai ser na justiça dos homens. Eu disse, bom, se tem justiça dos homens, então não tem perdão. É a leitura que eu faço, porque o perdão é esquecer, é lançar no mar do esquecimento. Disse, beleza, vamos esperar chegar a intimação aí, vamos conversar. E aí passou um tempo, passou. Um dia eu estou chegando em casa, tocou o telefone, atendi. Ô, Jaci, tudo bem? É o fulano. Ah, tudo certo. Cara, vamos conversar? Se acertar, eu disse, bora. Por mim, essa conversa devia ter acontecido há muito tempo. Vamos lá. Daí fomos conversar, né? Daí eu falei, cara, vamos fazer um combinado. Antes da gente conversar, vamos acertar os termos da conversa. Para que a gente não se embanane nas palavras e o negócio fique pior do que já está. Porque já está ruim, mas sempre pode piorar, né? Às vezes tu quer consertar uma coisa e, né, que nem eu brinco no trabalho. Às vezes tem algumas conversas que tu vai ter com um dono de empresa que é igual manusear explosivo. Tu cortou o fio errado, tu te explodiu, né? Então, assim, vamos acertar os termos da conversa, né? Eu vou te falar tudo o que eu falei, que eu fiz, o que eu senti e por que eu fiz. Beleza? Tu vai escutar. Depois é a tua vez, né? Aí a gente se entende e a gente bota uma pedra em cima e diz, cara, isso aqui é passado. Tanto uma parte quanto a outra nunca mais vai voltar nesse assunto. E a gente segue a relação da melhor forma possível. Beleza? Beleza. Daí eu falei, entendeu? Cara, o cara trouxe umas coisas de fofoca, assim, que eu disse, homem, não existe isso, entendeu? Ah, porque tu está me acusando disso, porque não sei o quê. Eu disse, cara, não sei nem onde é que tu mora, não sei nem o que tem, não sei nada da tua vida. Não sei nada, entendeu? Conversamos, resolvemos, né? Mas teve uma questão ali que pegou bastante, que eu frisei uma coisa para ele de como eu me senti em relação à situação, né? E eu acho que sim, foi como se fosse um soco na boca do estômago. Porque ele baixou a cabeça, chorou um pouco e falou, cara, tu tá certo. Resolvemos. Depois de um tempo, ele falou assim, aquele dia que nós conversamos lá, tu me falou um monte de coisa que eu não gostei. Mas depois, pensando, cara, tu tinha razão. Entendeu? O que eu estou dizendo com isso? Tá? Que às vezes a gente julga as pessoas sem saber o que elas estão sentindo e por que elas estão fazendo. E às vezes também, por deixar um lapso temporal muito grande, a gente começa a ouvir terceiros que nem estão envolvidos na conversa, e o inimigo ali, porque ele veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Entendeu? E aí vai um bichinho, uma coisa que era simples. Por mim, a gente teria resolvido na segunda ou na terceira semana, né? Mas o negócio foi se avolumando, né? Depois dessa conversa, o processo foi cancelado, né? Foi lá no fórum, tirou, disse, esquece, está resolvido, entendeu? Né? Mas se a gente não resolve, não trata, esse bicho vai nos engolir uma hora. Ele fica tão grande que ele vai te engolir, vai te matar.
Então é preciso a gente ter essas conversas, são conversas difíceis, e aí, esse caso é uma relação profissional, não tem tanta intensidade de emoção, né? E aí quando é familiar, quando é irmão, a intensidade ela é muito maior, então a dor é maior, a mágoa é maior, tudo toma uma proporção muito mais intensa por causa do sentimento, né? Mas a gente não pode deixar que isso vá se criando. É como se tu começasse, você já viram aquelas picadas de aranha, que fica aquele negócio, aquela carne morta, aquela necrose? Imagina o seguinte, imagina aí, de repente, né, de um modo bem criativo, né, imagina o teu coração lá, começar com uma necrosezinha daquela e vai morrendo. É isso que acontece, não no teu coração, mas na tua alma. Ela vai morrendo aos poucos, porque tu tem um problema, uma mágoa e não está sendo resolvida. Amém? Vamos nos colocar de pé? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, e por tudo, Senhor, que tu tens feito no nosso meio. E agora, sobre isso que foi falado hoje, sobre restauração de relações familiares, e aí num contexto mais amplo, restauração das nossas relações aqui na igreja como família, restauração das nossas relações no trabalho e com todas as pessoas que a gente se relaciona. Nós te pedimos perdão, Senhor, de todas as vezes que nós somos orgulhosos e retemos o perdão. De todas as vezes que nós impedimos o fluir do teu amor através das nossas vidas, por orgulho, por mágoa, por não querer abrir mão de direitos, por não querer ser humilde, por querer exigir, né, dos outros um padrão que muitas vezes nem nós mesmos temos. Nós te pedimos perdão por isso, Senhor. E agora pedimos que o teu Espírito Santo esteja falando conosco ao longo dessa semana, ministrando ao nosso coração. Se há alguém aqui, Senhor, que tem retido perdão de alguém, para alguém, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja incomodando nessa semana, falando, fazendo queimar essa palavra no seu coração, na sua alma, para que seja ministrado amor e perdão nessa vida. Se nós magoamos alguém e essa pessoa não nos procurou por algum motivo, Senhor, que o teu Espírito Santo nos revele, nos traga à memória esses eventos, do qual talvez a gente tenha sido rude, grosseiro, hostil, que Ele traga à nossa memória isso, que nós possamos nos arrepender e procurar essas pessoas, Senhor, para nos reconciliarmos e pedirmos perdão, Senhor. Foi para isso que Tu nos criou, Senhor. O ambiente familiar, ele reflete, Senhor, aquilo que Tu tinha colocado lá, Adão e Eva, no Éden, Senhor. É um ambiente de amor, um ambiente de provisão, um ambiente de segurança, de cuidado, de zelo, de afeto, de suporte emocional, de suporte físico e espiritual, Senhor. Que as nossas famílias, os nossos lares, Senhor, possam refletir essa atmosfera e esse ambiente que Tu formaste, que Tu colocou a primeira família lá no Éden, Senhor. Isso é que nós te pedimos. E que Teu Espírito Santo esteja ministrando, nos ensinando, nos instruindo, trazendo revelação sobre isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém.